Fala galera, voltando para mais uma semana. Agora a gente vai deixar um pouquinho a história do Brasil de lado e vamos para a história geral com o tema Revolução Inglesa. Revolução Inglesa é um tema que não aparece tanto nas questões de vestibular, mas que é muito interessante da gente discutir, tendo como ênfase o que vai se iniciar a partir desse momento na história geral chamado de Era das Revoluções, né? Isso é uma nomenclatura dada pelo Eric Hobsbawm, um dos maiores historiadores do século XXI, que trabalha com a perspectiva das revoluções liberais burguesas e a transformação do mundo moderno para o mundo contemporâneo. A Revolução Inglesa ela vai ser a primeira grande revolução burguesa que vai pôr fim ao absolutismo, ao Estado moderno, inaugurar uma nova fase na Inglaterra, que vai, como vamos ver nas próximas aulas, a Revolução Inglesa vai ser fundamental para o estabelecimento das revoluções inglesas, das revoluções industriais na Inglaterra. Perfeito? Então vamos começar a entender esse universo da Revolução Inglesa, que vai ocorrer no século XVII e vai ser muito novo nesse mundo moderno que ainda se construía, né? A Inglaterra ela vai romper mais rapidamente, de forma muito estreita, os laços e as estruturas do que o iluminismo posteriormente vai chamar de antigo regime. É importante a gente dizer que a Revolução Inglesa vai ser uma das primeiras revoluções já com a presença de ideias iluministas, tá? Movimento iluminista que vai se configurar, se fortalecer, se consolidar no final do século XVIII. Mas na Revolução Inglesa nós já temos esses princípios aparecendo aí. Então vamos lá, vamos entender a Inglaterra da era moderna. Pessoal, a Inglaterra, como nós vimos, falamos da formação do mundo colonial inglês e falamos um pouquinho sobre a Inglaterra, né? A Inglaterra era um país que tinha consolidado o início do Estado moderno de forma tardia, se a gente comparar Portugal e Espanha, né? E a todo momento o rei buscava um fortalecimento do seu poder absolutista. A gente lembra aí do Henrique VIII com o ato de supremacia que criou o anglicanismo justamente para diminuir a barreira que ele tinha para concentrar o seu poder, né? Que era justamente a Igreja Católica. Então ele queria romper com esse grande obstáculo à concentração do seu poder. É interessante a gente montar como pano de fundo, a Inglaterra, ela vai ser, talvez, dos países da Europa Ocidental, na época moderna, um dos países onde as relações feudais elas permanecem com maior força. As relações feudais, elas, de certa forma, também dificultam a concentração do poder na mão do rei. Então, o que a gente traz como sentido mais amplo é que na Inglaterra há uma dificuldade muito grande dos reis, não só do Henrique VIII, a dinastia Tudor, mas depois a dinastia Stuart, há uma dificuldade muito grande para essas dinastias concentrarem poder na sua mão. O que a gente observa é que isso faz com que a Revolução Inglesa ocorra de forma prematura, né? Ou melhor, a Revolução Burguesa na Inglaterra ocorra de forma prematura. Então, enquanto a gente está falando de uma Revolução Burguesa no século XVII na Inglaterra, os demais países vão demorar mais de um século depois para promover essa Revolução Burguesa. Importante, algo que eu vou ressaltar aqui, depois a gente vai falar de forma mais efetiva. Passa a ser uma regra, ou quase uma regra matemática, para você desenvolver a Revolução Industrial, você precisa antes desenvolver a Revolução Burguesa, tá? Por quê? Aí, fazendo o nosso primeiro parêntese, a Revolução Burguesa,
é a construção de um contexto de um Estado burguês, um Estado que vai gerar princípios burgueses para o desenvolvimento do capitalismo. Então, por isso que eu digo para vocês que toda a Revolução Industrial ela precede uma revolução burguesa, ou seja, a Revolução Burguesa ela é predecessora à Revolução Industrial. Tranquilo? Então, vamos entender isso através da perspectiva do Christopher Hill, que é um historiador inglês muito usado para citação de questão. Ele é um dos caras que trabalha mais profundamente com essa temática da Revolução Inglesa. De acordo com Christopher Hill, o século XVII é decisivo na história da Inglaterra. É a época em que a Idade Média chega ao fim, ou seja, já guarda isso com vocês. A Revolução Inglesa, lá no final, quando a gente chegar, chamada de Revolução Gloriosa, ela põe fim a todo o estabelecimento feudal, né? As regras, a estrutura feudal, as relações servis. Ela põe fim à Idade Média definitivamente na Inglaterra. A dúvida que pode estar surgindo na cabeça de vocês é o seguinte: pô, mas eu posso falar em fim da Idade Média só no século 17 na Inglaterra? A Inglaterra vivia a Idade Moderna, mas ainda havia muita permanência dessas relações servis, relações feudais na Inglaterra, muito mais do que em outros países. Essa afirmação está relacionada à ocorrência da Revolução Inglesa, que aboliu os direitos feudais e submeteu o rei ao parlamento, ao poder do parlamento. Abria-se, a partir daquele momento, o caminho para a consolidação das relações capitalistas e da monarquia parlamentar como forma de organização política. Então, resumindo aqui, pessoal, só um detalhe. Quando ele fala fim à Idade Média, relembrem aí que a gente está vivendo no século XVII a Idade Moderna, né? A Idade Moderna na Inglaterra, no entanto, com a permanência de relações e direitos ainda feudais, né? Que vão ser abolidos a partir do momento que a gente vê a submissão do rei ao parlamento, ok? E é isso que a gente chama de monarquia parlamentar. É a monarquia onde o parlamento comanda o Estado, não mais o rei. A gente vai ver como a Inglaterra vai chegar a isso. O interessante é isso aqui, ó. Toda essa revolução inglesa que constitui uma monarquia parlamentar, ela dá o start às relações capitalistas. Qual é a sequência disso aqui? É algo que a gente chama de revolução. Tá difícil escrever aqui, né? Industrial, beleza? Revolução Industrial. Vai ser o resultado do crescimento dessa consolidação das relações capitalistas. E aí é interessante, só por uma questão de detalhe, para a gente entender a prerrogativa da Revolução Inglesa, é formada uma nova categoria social na Inglaterra, né? A gentry. O que era a gentry? É a somatória de um grupo burguês e uma baixa nobreza. Pessoal, para quem assistiu minha aula sobre estratificação social e mobilidade social, vai lembrar que eu comentei que há uma mobilidade vertical e horizontal. Na mobilidade horizontal, na sociedade estamental, a gente tem alta nobreza, média nobreza e baixa nobreza, né? A baixa nobreza, ela se identificava muito mais com o terceiro estamento do que com o primeiro e segundo, né? Na Inglaterra, essa baixa nobreza, ela vai, nesse momento, se aliar à burguesia e vai formar o que a gente chama de gentry. A gentry, ela vai ser principalmente um grupo de indivíduos que vão acessar a terra através da compra de terras, dando início ao processo que a gente chama de enclosures, ou cercamento dos campos, tá?
O cercamento dos campos ele começa a ocorrer desde o período do Henrique VIII, né? O que é o cercamento dos campos? Alguns indivíduos começam a comprar terras comunais, cercar essas terras como uma propriedade privada. Ó, que interessante. Já ressalta aí nas anotações de vocês, surge aí a ideia profunda de defesa da propriedade privada, que depois a gente vai ver como princípio ou direito natural dentro do iluminismo, né? A Inglaterra fortalece essa ideia de propriedade privada, principalmente através da terra, e isso acessível através da compra. Tá? Então, a burguesia, a gentry, é essa aristocracia que compra a terra e cerca as terras. Isso vai ser um processo secular, tá? Vai ser um processo ao longo dos séculos, né? Começa lá no final do século XVI, início do século XVII, vai até pré-revolução industrial. A gente sabe, já vocês devem se lembrar, a gente vai repetir isso mais para frente, que os enclosures foram fundamentais para a Revolução Industrial Inglesa dar certo, né? Desculpa. De que forma? Através na verdade, a gente vai ver que há uma dupla função dos enclosures, né? Primeiro delas, liberação de mão de obra barata. Segundo, produção de matéria-prima. Ok? Então, essa gentry, ela vai ser importante nesse processo de construção dessa propriedade privada rural, acabando com aquelas terras comunais, né? E de um caminho ou um rápido crescimento de uma lógica burguesa de propriedade privada, mas também uma lógica capitalista de propriedade privada como elemento de produção, né? Produzir para a indústria, criar um elemento de produção, tá? Meio de produção. Show? A Revolução Inglesa ela vai colocar fim ao Estado moderno e início a uma monarquia parlamentar, que a gente vai ver mais para frente como isso se desenrola. Bom, agora entrando nos fatos que formaram o que a gente chama de Revolução Inglesa, né? São 3 fases, basicamente. A Revolução Puritana, que é a cisão dentro do parlamento entre cavaleiros e cabeças redondas, a gente vai falar mais para frente sobre isso. A liderança de Oliver Cromwell. Oliver Cromwell vai ser o grande indivíduo que vai iniciar esse processo de reformulação da Inglaterra. A República Puritana, que vai ser formada a partir da Revolução Puritana, que vai ser o governo da gentry. O Oliver Cromwell era originário dessa gentry, dessa categoria social nova que surgia. Rompimento com o ideal monárquico inglês, obviamente pela formação da República, né? Vai ser o único momento da história que a Inglaterra, depois de se estabelecer como um país, vai deixar de ser monarquista e vai ser republicano, ok? Essa república dura até a morte de Cromwell e há o retorno à monarquia. Esse retorno à monarquia vai ter características próprias que vai gerar o que a gente chama de Revolução Gloriosa. Então, são 3 períodos dessa Revolução Inglesa: Revolução Puritana, República Puritana e Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa vai ser o definitivo rompimento com o antigo regime, né? Então, na Revolução Gloriosa, a gente tem um fim do antigo regime ou do sistema absolutista, ou, se vocês quiserem chamar, do Estado moderno. Perfeito? Então, a partir daí, a gente consolida uma nova forma de organização política, social e econômica na Inglaterra. Show? Bom, vamos lá. Dentro dessas fases, vamos identificar como a Inglaterra chega ao que a gente chama de Revolução Gloriosa. Pessoal, na Inglaterra, depois da morte da Elizabeth I, que não deixa herdeiros, a gente tem a formação da dinastia Stuart.
principalmente com Jaime I e Carlos I. São os dois reis da dinastia Stuart. De forma geral, é claro que vocês vão dar uma lida nesse conteúdo, vão identificar as especificidades desses períodos, mas o que interessa para a gente é esse contexto geral. Em forma geral, Jaime I e Carlos I vão continuar o processo de tentativa de construção de uma monarquia absolutista sólida, forte, né? O que eu quero dizer com isso? Tanto Jaime I quanto Carlos I, eles querem fortalecer o seu poder absolutista, né? E isso vai ser feito em continuidade ao que o Henrique VIII vinha fazendo, principalmente reforçando o anglicanismo. A grande perseguição que se faz nesse momento é em relação aos puritanos, né? Há aí uma aproximação do anglicanismo aos preceitos católicos. A gente tem que lembrar o seguinte, aí vem o nosso segundo parêntese. Tanto o puritanismo quanto o anglicanismo são religiões protestantes, mas são religiões cristãs. O que eu quero dizer com isso? Catolicismo, puritanismo, anglicanismo, os três acreditam na figura de Jesus Cristo, tá? Então, eles são próximos dentro desse elemento, né? Acreditar em Cristo, ok? São religiões cristãs. Nesse momento da dinastia Stuart, o anglicanismo se aproximava dos ritos católicos, o que irritava os puritanos, porque os puritanos acreditavam que, sendo protestantes, os anglicanos deveriam se aproximar mais dos puritanos do que com os católicos. Isso começa a criar uma cisão religiosa. Então, a gente está falando de uma revolução política, mas que tem um fundamento religioso também, né? A aproximação do anglicanismo aos cultos católicos. E aí você tem uma cisão com o puritanismo. Aí vocês podem estar se perguntando, tá, Rodrigo, mas qual é o envolvimento, então, dessa questão religiosa com a questão política dentro do parlamento? Perseguição aos puritanos, a gente sabe que houve na Inglaterra, mas o que isso tem a ver com a disfunção política nessa revolução? Muito simples. A maioria do parlamento, principalmente na Câmara dos Comuns, o parlamento inglês, ele tinha duas câmaras, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, ok? A Câmara dos Comuns era, em maioria, puritana. A Câmara dos Lordes era, em maioria, anglicana e católica. Quem eram os lordes? Nobres. Quem eram os comuns? Povo. Então, o povo tinha uma presença muito mais puritana e os nobres eram divididos em católicos e anglicanos. Perceberam? Há uma proximidade dos ritos católicos e anglicanos e uma perseguição aos puritanos. Tranquilo até aí? Um outro elemento importante, só para a gente relembrar, aí vai o nosso terceiro parêntese. Pessoal, o parlamento, ele tinha uma função de conselho consultivo. Dentro de uma monarquia absolutista, existia a possibilidade de você convocar o parlamento. Quem é que decidia isso? O rei, tá? Na França, por exemplo, o parlamento era chamado de Estados Gerais. Na Inglaterra, era chamado de parlamento, que se dividia em Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, tá? Cabia ao rei decidir chamar, convocar esse parlamento ou dissolver esse parlamento. Isso era uma prerrogativa do poder absoluto do rei. No entanto, a gente sabe, vem falando a todo momento, que na Inglaterra o poder real ele não era tão forte assim. Então, você convocar o parlamento e dissolver o parlamento era um pouquinho mais complicado. Por exemplo, na Inglaterra, o parlamento ele já figurava no poder político, diferente da França. A França ficou mais de 100 anos sem o rei convocar o Conselho de Estados Gerais, né? Ou seja, na França a gente tem um poder absoluto muito mais forte. Lembra? O Estado sou eu, a frase emblemática do Luís XIV que a gente usa para exemplificar o poder absoluto do rei, né? O absolutismo do Estado.
A França é o símbolo do poder absoluto do Estado, né? É onde o poder se concentrou de forma mais forte. Na França, o Conselho dos Estados Gerais ele não foi convocado por mais de 100 anos, enquanto na Inglaterra a presença do parlamento era quase que constante. Entenderam? Isso traz a ideia para a gente de que o parlamento inglês ele tinha um poder mais forte do que os demais estados absolutistas. Olha que interessante. A gente vai perceber que o parlamento inglês ele é mais forte que os demais estados absolutistas. Por isso, na Inglaterra, a gente tem uma revolução que rompe com o absolutismo. Perceberam essa relação de poderes? De um lado, você tem um poder mais forte do parlamento e um poder mais fraco do rei. O rei não conseguia consolidar o seu poder absolutista. De outro lado, você tem um poder absolutista forte nos demais estados, Portugal, Espanha, França, e o parlamento mais enfraquecido, correto? São nesses estados onde o poder real é mais forte, você tem uma dificuldade maior de estabelecer a revolução burguesa, elas serão mais tardias. Bom, então a dinastia Stuart, tanto no Jaime I quanto no Carlos I, eles vão tentar fortalecer o poder do rei, diminuindo o poder do parlamento. Isso vai incomodar principalmente os puritanos, principalmente o que a gente chama de Câmara dos Comuns. Perfeito? Então a gente está falando de um elemento religioso e político. Vamos falar de um elemento econômico. Uma das formas do rei também demonstrar o seu poder era instituindo ou aumentando impostos. Aqui eu cito para vocês um exemplo do chip money. O chip money era um imposto que, primeiro, ele era cobrado só nas regiões portuárias, que era um imposto sobre cada barco que aportava nas regiões portuárias. O Carlos I vai ampliar o chip money em todo o território inglês. Ah, professor, mas espera aí, o barco ele só acessa a região portuária, beleza. Mas ele cria um chip money para todo o transporte de mercadorias na Inglaterra. Ou seja, você está ampliando impostos. Pessoal, olha só, a criação de impostos é uma prerrogativa do rei. A gente viu isso quando falou de absolutismo. Só que na Inglaterra a coisa era um pouquinho diferente, tá? E um outro detalhe, guardem, a partir de agora, a palavra imposto como um grande estopim dessas revoluções burguesas. A gente vai ver que a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, se a gente quiser falar da Revolução da Conjuração Mineira, né, ou da Inconfidência Mineira aqui no Brasil, todas elas têm o elemento do imposto ali como início da insatisfação, né? Ou seja, os impostos, a cobrança de impostos vai ser o estopim dessas revoluções burguesas. A gente vai falar melhor disso quando falar de iluminismo. Tudo bem? Bom, o que acontece nesse momento quando, por exemplo, Carlos I institui o chip money para todo, amplia o chip money para todo o território inglês? Isso eu estou falando só de um exemplo de imposto, tá? O parlamento vai e decide decretar o que a gente chama de petição dos direitos. O que é petição dos direitos? É a primeira tentativa do parlamento inglês de instituir uma limitação ao poder real. O que a petição dos direitos dizia? Havia necessidade da anuência do parlamento, ou seja, do conhecimento e aceitação do parlamento para aumentar ou criar novos impostos e para declarar guerra. Então, olha só, se eu digo que o parlamento precisa ser consultado e aprovar a criação de impostos, criação ou aumento e declaração de guerra, que era onde se gastava muito dinheiro, né? Se eu digo que o parlamento tem que participar disso, eu estou aumentando ou diminuindo o poder do rei? É óbvio que eu estou diminuindo, né? Eu estou criando uma limitação ao poder real. Ou seja, a petição dos direitos é uma primeira tentativa de diminuir o poder real. O que o Carlos I faz? Num primeiro momento, acata a petição dos direitos e depois dissolve o parlamento. Tá? Então, vocês vejam como o rei está ali se degladiando com o parlamento, principalmente com a Câmara dos Comuns,
para tentar reforçar o seu poder, diminuindo o poder do parlamento. É uma gangorra, né? Se você aumenta o poder do parlamento, você está diminuindo o rei e vice-versa. Tranquilo? Bom, como é que ocorre a Revolução Puritana? Carlos I, muito mais do que Jaime II, vinha demonstrando toda essa intenção absolutista de fortalecimento do poder real e diminuição do poder do parlamento. A ampliação do chip money, a aproximação do anglicanismo ao catolicismo, né? Então, nesse momento, quando Carlos I restaura o parlamento para a declaração de uma guerra dentro da Europa, há uma cisão do parlamento. De um lado, a gente tem os cavaleiros, que representavam católicos, anglicanos e a alta nobreza, que estavam favoráveis ao rei, né? Forma-se um exército chamado Exército dos Cavaleiros, e de outro lado a gente tem a Câmara dos Comuns, principalmente formada por puritanos e pelo povo, a burguesia em geral, inclusive uma parte da pequena nobreza, né, a baixa nobreza, a gentry, que a gente falou antes, formam o que a gente chama de cabeças redondas. Então, nós temos dois exércitos se formando dentro do parlamento. Dois grupos políticos, um favorável ao rei, que eram os cavaleiros, e outro favorável ao rompimento com a monarquia, que eram os cabeças redondas. Quem vai comandar os cabeças redondas vai ser o Oliver Cromwell, aquele indivíduo que eu comentei com vocês, que se torna, na realidade, um grande representante da gentry, né? É nesse momento que o Cromwell, com um conhecimento militar muito inovador, né? Cromwell vai liderar um novo exército modelo, que era formado principalmente pelos cabeças redondas, contra os cavaleiros e a defesa do rei. Interessante, dentro desses cabeças redondas, existia também grupos radicais, né? Então, o novo exército modelo do Cromwell não era só formado pelos cabeças redondas, existiam também grupos radicais, que eram chamados de Diggers e Levelers. Ou seja, os Diggers defendiam a reforma agrária e o acesso das terras aos camponeses. O que eu estou querendo dizer com isso? Era um grupo radical que desejava a apropriação das terras do Estado e da alta nobreza e a reforma agrária determinando ou distribuindo terras aos camponeses mais pobres. E os Levelers defendiam toda a igualdade jurídica e liberdade de culto. Aí está errado, né? Culto, liberdade de culto. São princípios iluministas. Então, nós temos aí dois grupos radicais, né? Que o Cromwell, depois, na sua República Puritana, vai perseguir esses grupos também. Porque, por mais que o Cromwell institua uma república, que é, nesse momento que a Inglaterra era monarquia, a república vai ser um elemento radical, né? Esses grupos eram radicais demais para a perspectiva do Cromwell. Então, ele vai perseguir esses dois grupos. Bom, o que é a República Puritana? O Cromwell vence essa guerra civil que se instaura na Inglaterra, né? Dentro do parlamento, ela surge dentro do parlamento, de um grupo contra o outro, e a República Puritana é instituída. Vejam, é radical, né? Você monta uma república. É o único momento da história inglesa que se forma uma república. O Carlos I é degolado. Então, você tem a instituição de uma república que vai de 1649 a 1660. Pessoal, olha só um detalhe. O Cromwell, nesse momento, ele vai construir uma verdadeira ditadura, né? Esse período a gente também chama de Cromwell Health. É um estilo político inaugurado pelo Cromwell, né? A gente fala em república, lembra logo de democracia, né? Nesse momento a gente não tem uma democracia, a gente tem a instituição de uma ditadura, de um regime autoritário. E é por isso que essa ditadura, esse regime republicano, ele acaba, tá?
Vamos lá. Quais são os grandes elementos da República Puritana que a gente tem que ressaltar aqui? Primeiro, grandes estímulos aos enclosures. Então, vai ser um momento de que o cercamento dos campos vai ganhar um grande incentivo. Isso vai preparar a Inglaterra para um século depois começar a sua Revolução Industrial. Então, vai ser nesse momento que aquele cercamento que era tímido ainda, incipiente, ele vai ganhar muita força. Os atos de navegação, isso aqui é importantíssimo, ressaltem aí no caderno de vocês, atos de navegação. O que eram os atos de navegação? Os atos de navegação determinava que produtos comercializados, produtos ingleses comercializados com a Inglaterra, só poderiam ser comercializados por navios ingleses. Então, olha só, pessoal, o ato de navegação vai ser fundamental, porque amplia a frota de navios ingleses, tá? Quem era o principal fretista dessa época? Era a Holanda. A Inglaterra, muitas das vezes, para comercializar os seus produtos, pagava frete à Holanda. A Holanda fretava os seus navios, né? Holanda, Itália, mas principalmente a Holanda. O que o ato de navegação vai determinar? Que os produtos ingleses só podem ser comercializados com produtos por navios ingleses. Produtos ingleses por navios ingleses. Isso faz com que haja um grande incentivo à indústria naval inglesa. Ah, professor, mas o que isso tem a ver com Revolução Industrial, com Revolução Puritana? Primeiro, a Marinha da Inglaterra vai se tornar a principal potência marítima mundial. Isso é importante para caramba, para a questão de defesa e avanço territorial. Segundo, o frete na Inglaterra vai cair para caramba. Com muito navio, principalmente navio inglês, o frete cai e a cobrança de impostos ela aumenta, porque você tem serviços que fazem a circulação da moeda rodar, né? E você cobra imposto sobre esses serviços. Ou seja, a diminuição do frete vai ajudar lá a Revolução Industrial Inglesa. Então, veja, a gente está falando de cercamento dos campos e atos de navegação. A gente vai voltar a falar disso na próxima aula, quando falar de Revolução Industrial. Tá? Cercamento dos campos fornecendo matéria-prima e mão de obra barata, e o ato de navegação propiciando acúmulo de capital e frete barato, estimulando a circulação monetária e de mercadorias. Beleza? Então, isso é fundamental na República Puritana de Cromwell. Estímulo ao comércio, à produção artesanal e ao livre cambismo. Ok? O livre cambismo que vai gerar aí também uma perspectiva de livre concorrência. Essas são as modificações importantes do Commonwealth ou da República Puritana, que vai incentivar o crescimento econômico e não só, mas também a transformação política. Ok? Pessoal, olha só. Atenção, porque essa República Puritana ela vai ser fundamental na construção da Revolução Gloriosa, tá? A República Puritana ela vai acabar com a morte de Cromwell. Cromwell, por mais que tinha a instituição de um regime autoritário, ele era um cara muito carismático. Quando ele morre, o filho dele, o Richard Cromwell, assume. Mas ele não tinha nada em relação a carisma que o pai tinha, não herdou carisma nenhum do pai. E isso faz com que aquele autoritarismo começasse a incomodar principalmente a alta nobreza da Inglaterra, não só a alta nobreza, mas a própria gentry. Isso faz com que haja o que a gente chama de restauração. O que é o período da restauração? Vai de 1660 até 1688. É um retorno à monarquia. Com a dinastia Stuart, também o Carlos II, herdeiro do Carlos I, é colocado no trono novamente e seguido pelo Jaime II. Pessoal, o que a gente vai ver nesse momento? Talvez tenha sido o grande erro político do parlamento inglês, retornar com a dinastia Stuart, porque tanto Carlos II quanto Jaime II vão tentar restabelecer novamente a monarquia absolutista na Inglaterra.
Para vocês terem uma ideia, o Jaime II, inclusive, ele se converte ao catolicismo e tenta instituir o catolicismo como religião oficial da monarquia inglesa, né? Isso passa a incomodar profundamente o parlamento. Então, tanto Jaime II quanto o Carlos II, nessa tentativa de reforço do absolutismo, vai promover uma resistência do parlamento. E essa resistência vai ser a Revolução Gloriosa de 1688. Por que é chamada de Revolução Gloriosa? Porque não houve um tiro disparado, não houve uma gota de sangue derramada. O parlamento, com a ajuda do exército, vai afastar o Jaime II e vai convocar a filha do Jaime II, a Maria I. Olha que interessante. E, na verdade, o que a gente chama de Revolução Gloriosa é uma trama, né? É um motim político, né? Porque o que acontece? O parlamento se aproxima da Dona Maria I, que era casada com Guilherme de Orange, que era descendente da monarquia holandesa, e o parlamento vai propor a Maria I governar no lugar do pai. Então, na verdade, o Jaime II é destituído para que a Maria I entrasse no governo. Ela topa, mas o parlamento, nesse momento, ao convocar a Dona Maria I e o Guilherme de Orange, determinam que eles só seriam aclamados reis se jurasse a Bill of Rights. O que era a Bill of Rights? Nada mais, nada menos que a Carta Magna, ou popularmente conhecida como Constituição da Inglaterra. Então, o que o parlamento faz? Ele vai se mancomunar ali com a Maria I, vai oferecer o trono a ela, mas sob o juramento da Bill of Rights, da Carta dos Direitos, né? Ou seja, a Declaração dos Direitos, aceita pelo Guilherme de Orange e pela Dona Maria, vão instituir o que a gente chama de monarquia parlamentar clássica, ou monarquia constitucional clássica inglesa. Então, quando vocês ouvirem falar monarquia constitucional ou monarquia clássica inglesa, essa monarquia parlamentar, que é controlada pela Constituição e pelo parlamento. O que se faz aqui? A Bill of Rights, ela é colocada como a lei suprema da Inglaterra. Ela está acima de todos, inclusive acima do rei. Então, todos devem jurar a Constituição, todos devem jurar a Bill of Rights. Isso nada mais é do que uma subordinação do poder real à Constituição, dando total poder político ao parlamento. Aí vocês me perguntam, pô, professor, entendi, beleza. Agora, onde fica o rei nessa história? Aí vem o modelo constitucional inglês, ou modelo clássico. Como é que isso se forma? Aí vamos lá, vamos entender essa perspectiva parlamentar inglesa. O parlamento inglês é formado por duas casas, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Inglaterra é muito tradicionalista e mantém essas duas câmaras, né? A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes é similar ao nosso Senado, e a Câmara dos Comuns similar aos nossos deputados federais. Então, isso aqui é o que a gente chama de parlamento. Perfeito? Esses indivíduos são eleitos pelo voto popular. O voto popular forma o parlamento, que elege o primeiro-ministro. Então, a gente diz que a monarquia constitucional parlamentar inglesa, ela é uma monarquia com eleição indireta, porque o povo elege a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, que, por sua vez, elege o primeiro-ministro. O primeiro-ministro inglês vai formar um ministério. Perfeito? Ah, beleza. Aqui a gente tem
um primeiro-ministro como chefe de governo. É ele que governa, é ele que manda. Ele é eleito pelo parlamento, monta o ministério e ele comanda. Mas, mais uma vez, eu pergunto, cadê o rei nessa história? Aí, pessoal, vem o grande barato da monarquia constitucional clássica inglesa. O rei reina, mas não governa. Com certeza vocês já ouviram essa frase. O que simboliza a expressão o rei reina, mas não governa? O símbolo disso é muito claro e muito legítimo, né? O rei é somente um chefe de Estado. Há na monarquia constitucional parlamentar uma divisão da figura de governo e Estado. Na nossa república presidencialista, os dois elementos, os dois postos do Estado está simbolizado no mesmo indivíduo que é o presidente. O presidente é chefe de governo e chefe de Estado. Na monarquia constitucional parlamentar, há uma divisão. O primeiro-ministro é o chefe de governo e o rei é o chefe de Estado. Aí vem a pergunta, tá, beleza, mas o que é ser chefe de governo? O que é ser chefe de Estado? O chefe de governo, ele é simplesmente o indivíduo que manda, que governa, responsável pelo poder executivo. Então, olha só, aqui a gente tem um poder legislativo e aqui a gente tem um poder executivo. E o rei? O rei exerce o poder de Estado, que é um poder diplomático, simplesmente. Ele é uma figura diplomática. Nas grandes cerimônias, o rei representa o país diplomaticamente, mas ele pode tomar qualquer tipo de decisão? Não. Ele é somente chefe de Estado. Perfeito? Pessoal, só resumindo, pontos importantes. A Revolução Inglesa vai acabar com absolutismo na Inglaterra, vai ser o primeiro país a acabar com o absolutismo e instaurar um Estado burguês. Muita atenção a isso. Segundo elemento importante, a gente tem no período da República de Cromwell medidas que vão ser fundamentais para o desenvolvimento econômico que vai levar a um crescimento capitalista e industrial na Inglaterra, ok? E terceiro ponto, tudo isso se faz com um pano de fundo das ideias iluministas. Então é isso que vocês precisam guardar, tá? A gente tem nessa gangorra aí que é a Revolução Inglesa, de um lado, uma tentativa de fortalecimento do poder absoluto do rei e uma briga religiosa. De outro, a gente tem o parlamento tentando se evidenciar. Então, nessa disputa, nessa queda de braço, vence o parlamento inglês. Perfeito? A gente volta já já com o tema de Revolução Inglesa. O tema de Iluminismo, tá? E depois Revolução Industrial. Tchau, tchau.